irmãs com a recolha das ofertas. As recepcionistas a fazerem a recolha das ofertas. Enquanto isso, essas estão chegando na morada, depois nós vamos cantar a seguida da oração das ofertas. O povo é viva a fé, viva a esperança, viva o amor. Abençoe as pessoas que vão ofertar isto, para aqueles que não têm, que continuas a abençoar. Abençoe a pessoa, dá capacidade, a pessoa que vai ministrar esta oferta, receba também a tua obra, continuando nos abençoando e dando-nos um dia abençoado. Em nome de Jesus, amém. Vamos acordar de pé, vamos ficar de pé e quando nós limpamos esse coro, vamos limpando o nosso Deus com alegria nas nossas ofertas e dizemos com gratidão. Quem quer ficar de pé pode ficar, também quem quer ficar sentado, seja à vontade, não é? Quem quer ficar sentado. Vamos cantar a igreja, vamos louvar nosso Deus. É viva a fé, viva a esperança, viva o amor. Graça e paz, igreja. Amém. Estamos a igreja com a graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Muito bom estarmos na casa do Senhor mais um domingo. Todos são muito bem-vindos. Nós queremos saudar aqueles que chegam hoje pela primeira vez. We just want to greet those that came here for the first time. If it's your first time to be here in the church, can you just stand up, please? So all the people that came to the church for the first time, can you stand up, please? Stand up, please. Yeah. That's it. Bem, Deus seja louvado, passando Deus abençoe todos simples em casa. May God bless you. Feel at home. Possam sentir a presença do Senhor. So that you can feel the presence of the Lord here. Amen. Muito bem. Deus abençoe, irmão, o nome, por favor. Antônio. Antônio Santos, familiar. Muito bem, prazer, bom conhecer. Deus te abençoe. Seja bem-vindo à casa. Né? God bless you. Vamos.
all of you are welcome. We are happy to be here one more time in the house of the Lord. E nós queremos pedir à igreja que continue orando pela família Monteiro, Santiago. So we plead the church to continue to pray for the family Monteiro Santiago. Ontem nós tivemos no Fernando saudoso irmão Felício Monteiro. So yesterday we were in the funeral of our brothers Felício Monteiro. E estamos orando para que Deus continue consolando os familiares. We just prayed for the son that God will continue to consolate the families. Nesta terça-feira nós teremos uma reunião com a junta da igreja às 18 horas. So we're going to have the meeting on the board of the church at 18. A nova junta que será impulsada daqui a pouco. So the new staff of the church is going to be Pedimos que a igreja esteja orando sempre pela junta da igreja. So we're going to also pray for the church to pray for the board of the church. É uma grande responsabilidade. It's a great responsibility. Muitas decisões são tomadas. Many decisions has been taken. Às vezes nós tomamos decisões que poderiam ter sido melhores. So sometimes we take a decision that would be good, better. Por isso pedimos o suporte da igreja sempre em oração. But that's why we ask your backup by praying. E nós estaremos sempre na dependência do Espírito Santo de Deus. So we always rely on the Holy Spirit of God. As outras atividades da semana decorrerão de forma normal. So all the activities of the church, they are going to happen the same way. Nós temos um encontro de jovens na quarta, células na quinta, oração na sexta, segunda e sábado para jovens. So we have meetings, youth meetings on Wednesdays. On Thursdays we have a group of conferences. On Friday we have a prayer meeting here in the church. On Saturday we have a soup. Muito bem. E no domingo, nossa escola dominical às 9h30. Por favor, igreja. 9h30. Cheguem à escola dominical. Nós temos começado bastante tarde. Each church, we are pleading with all the church members that we have our Sunday school around 9:30. We are pleading with everyone who is this Faça um esforço no domingo. Try your best on Sundays. Amém? Amen. Domingo, 9h30, igreja. Por favor. 9:30 Sunday Schoolers Church. Deus esteja abençoado em God todos. bless you. Nós queremos agora chamar os líderes eleitos para o conhecimento como membros da Junta, presidente da JMI Whitley Monteiro, presidente da Escola Dominical Marlene Lopes, irmã Cláudia Lima, como presidente da MNI, como mordomos os irmãos Agir, a irmã Andresa Santos, o irmão First e a irmã Ginsei. Como econômicos, o Sr. Estrela, Johnny Cigarro e Cássia Nascimento. Podem ficar aqui à frente. Na verdade, deveria ser cá, mas podem ficar. Não faz mal, não faz mal. Muito bem. Nós louvamos a Deus pela Igreja de Nazaré. A Igreja de Nazareno é uma igreja reconhecida como uma igreja bem organizada. So we thank God for the Church of Nazareth. For the Church of Nazareth has been known as a well-organized church. E temos uma estrutura que funciona muito bem. We have a structure that works very well. E muitas outras denominações apreciam a forma do governo da Igreja de Nazaré. So many other churches just appreciate the way the Church of the Nazareth has been ruled now. E como parte dessa organização, As a part of this organization, nós temos um governo local we have a local government. que se traduz na junta da Igreja. It just entered the church, the end of the church, the board. Eu, enquanto pastor, sou o presidente da junta. So as a pastor, I'm the head of the board. Mas a junta também é constituída pelos líderes departamentais da juventude, da escola dominical So e MNI. the board is constituted by the leaders of some of the department, the youth service. E também temos os mordomos e ecônomos. We have also the stewardships and the elders as well. E
entre os mordomos e cônegos ou alguém que esteja na congregação, a junta da igreja irá eleger um secretário, tesoureiro, uma tesoureira. As the steward of the church and the head of the board of the church, they are going to elect someone who is going to be the secretary, the president as well. Como os irmãos puderam ver, nas eleições não apareceu para votarem para secretário e tesoureiro, porque é uma decisão interna da junta. So as we said that this is the inner decision of the board of the church just to elect something the secretary of the church. Portanto, após ingressarmos na President of the church. após o passamento desses novos membros, nós iremos escolher secretário, tesoureiro e tesoureira. So after the mixture of these people here, we are going to choose the secretary of the church and the treasurer of the church as well. É uma grande responsabilidade fazer parte da membresia da junta da igreja. It's a great responsibility to be the part of this member of the church. E requer coragem, So requires the courage, sabedoria, wisdom, discernimento, discernment. e nós acreditamos que Deus estará auxiliando cada um. We believe that God is going to have each of one here. Eu gostaria de deixar um texto com os irmãos que irão ser usados. So I just want to leave the scripture to the brethren here that's going to be mentioned right now. Na verdade, são dois textos. Truly, it's going to be two. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. 2 Timothy chapter 2, verse 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Just try to put yourself before God as a worker that is not going to put the work of God to be ashamed. No versículo 14 de 1 Timóteo, capítulo 4, hoje talvez não tenha necessidade de repetir, diz 1 Timóteo 4, 12: ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Portanto, Deus espera que esses que irão ser impulsados sejam exemplo e sejam obreiros aprovados, que manejam bem a palavra de Deus. So we believe that the people we are going to choose right now, they are going to be the good workers and know how to deal with the word of God. Exemplo na palavra, And to be an example in the world, na palavra de Deus e na forma como eles usam as suas palavras. so example in the word of God, example in the way they are going to use their words, No procedimento, na forma que agir, no comportamento, their behavior, the way they are going to behave, no amor, love, na fé faith, e na pureza. and purity. E Deus estará auxiliando a cada um. God is going to have each of one. Portanto, existe um compromisso da parte deles de serem fiéis, There is a commitment on their behalf to be faithful, de serem testemunhos, to be a testimony, de serem participantes ativos da igreja, to be the active, somebody that is somebody activate the work of que God. sejam fiéis contribuintes So be faithful, contribution. e que não se vangloriem. There is not something that are going to bust out. Portanto, não usem o cargo ou a autoridade para se acharem melhores do que os outros. Don't use this charge or this position just to think that you are better than others. Todos somos servos, somos iguais. All of us, we are servants, we are equal. Portanto, não se deixem levar pelo orgulho, pela soberba, pela altivez. Don't allow yourself to be taken by the pride. E Deus estará cuidando na obra. Just Que Deus capacite a cada um. may just be Eu vou pedir que se virem para o pastor, eu vou we can ask them to pray. fazer uma pergunta e a resposta deverá ser sim. I think I'm going to ask the question and the answer is going to be yes, yes. Portanto, Deus espera que vocês sejam fiéis, possam disponibilizar vossas vidas com dons e talentos para serem usados, So I think that you are going to be ready with your gift and talent to be used. que sejam exemplos para a igreja, So be an example to the que church, estejam dispostos a sacrificar-se para o bem desta igreja, to ready to sacrifice for the good of this church. dispostos a defender esta igreja, dar a cara So just ready to defend this church, for show your face off. e não recuar quando as coisas não estiverem correndo bem, So don't go back when the things are not going well. mas permanecerem firmes, quer nas adversidades, quer nas vitórias. So stand firm in the
in order to be in the victory as well. E o Espírito Santo estará nos ajudando e capacitando. The Holy Spirit is going to help you to capacitate. Portanto, vocês irão comprometer com a ajuda de Deus em fazer isso, assumir como responsabilidade este ano. So you are sacrificing yourself with the help of God. Take this child. Yes. Amém? Portanto, Deus abençoe a cada um de vós. May God bless all of you. Vocês foram escolhidos pela igreja You have been chosen by the church. e a igreja estará esperando de vós o cumprimento da vossa palavra, o vosso comprometimento. So the church is waiting for you. The commitment of your word has you Deus vos abençoe. May God Não, bless you. não sintam medo. Don't be afraid. Amém? Yes. E eu quero aproveitar para deixar também uma palavra de gratidão ao irmão Rito Cruz e à irmã Rita Santiago por terem servido ao longo desses anos. I just want to say the word of gratefulness to the brother Little Cruz. E na nossa última reunião antes da eleição eu disse, quer formos eleitos, quer não, que o nosso comprometimento seja de igual forma. So as I said in the last meeting, is that if we are choosing or not, our commitment is going to be the same. Portanto, não é fazer parte ou deixar de fazer parte da junta que irá determinar o nosso nível de comprometimento com a igreja. It's not to be the part or not the part of the brother that is going to show the level of E isso commitment. é válido para todos vós que estão na congregação. This is for all the people who are here in the congregation. A obra de todos nós. The word is for all of us. Isso é apenas um cumprimento, digamos, de uma formalidade, uma melhor organização. This is to make the organization better. That's why we do that. Mas todos devem trabalhar. But all of us we have to work. We should work. Eu quero pedir à congregação que fique de pé e eu vou também perguntar à congregação: vocês irão suportar em oração esta junta? Agora vocês que I quiserem, want to the church not to be vocês silent. irão auxiliar esses líderes no We are going to trabalho. have you said, if you are going to support and help this brother, the church brother. Sim, não, amém? Amém. Deus já ouviu. Portanto, Deus também irá esperar o cumprimento da vossa palavra. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos por este momento. Muito obrigado pela vida destes líderes, destes homens e mulheres que o Senhor levantou, tem levantado. Alguns têm servido há muitos anos na igreja, na junta da igreja. Outros estão servindo pela primeira vez, como membros da junta. Nós queremos agradecer por aqueles que serviram durante muito tempo e estão deixando lugar para esses irmãos. Nós oramos para que o Senhor use, capacite, abençoe cada um deles nas suas funções, enquanto líder da juventude da Escola Dominical de Missões, enquanto mordomos e ecólogos, que o Senhor capacite e que eles sejam usados como canais para que a tua obra continue sendo edificada, construída, que esta igreja continue crescendo para a honra e glória do teu santo e bendito nome. Abençoe a cada um deles, nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém? O Senhor derrama sua unção sobre a junta da igreja.
2. The book of Acts, chapter 2. Nós iremos ler os versículos 1 a 4. So we are going to read the verse from 1 to 4. We plead with all the English people just to check here. We're going to project the Bible. Bem, Atos, capítulo 2, versículos 1 a 4. So the book of Acts, chapter 2. So, chapter 2, verse 1 to 2. Bem, a palavra de Deus então nos diz: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como um vento vivente e impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. Foram vistas por eles línguas partidas como de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Amém. Oremos, Senhor, nós te louvamos por este dia. Nós te agradecemos pela tua igreja, pelo teu povo. Queremos pedir que neste momento, Senhor, possa abrir os nossos entendimentos para compreenderes a tua palavra. Nós oramos para que a tua palavra encontre lugar no coração do teu povo e que nenhuma das tuas palavras caia por terra, mas que o teu Espírito Santo fale nos nossos corações. O Espírito que nos guia na verdade. Senhor, nós repreendemos toda distração, toda silência, tudo aquilo que o inimigo tem preparado, Pai amado, para que a tua palavra não faça o efeito que deve fazer, que seja cancelado em nome de Jesus. A tua palavra é viva e eficaz, é mais penetrante, espada afiada dos gumes, ela penetra a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração do homem. E nós queremos, Senhor, não somente ouvir a tua palavra, mas sermos praticantes da tua palavra, guardar a tua palavra nos nossos corações, para não pecarmos contra ti. Fala conosco, Senhor, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Amen. 2 semanas atrás, nós celebramos o dia de Pentecostes. 2 weeks back, we celebrate the Pentecost Day. Nós tivemos a bênção de ter a nossa superintendente Denisa Monteiro Soares aqui conosco. We had the blessing to have our superintendent Denise Monteiro with us here. E ela usou a passagem que está no livro do profeta Abacuque. So she used the word that was in the book of Habakkuk. E diz: Senhor, eu ouvi a tua palavra e temi. It said, Lord, I heard your word, I'm afraid. Aviva a tua obra, ó Senhor. Revive your word, Lord. Faça nesse tempo aquilo que nós ouvimos que o Senhor fez no passado. So do what you have done in the past in this temple. E Deus me tem chamado a atenção muito acerca deste texto. God has been calling my attention to Abacuque this capítulo 3. Habakkuk chapter 3. E quando a superintendente abriu, disse: vamos abrir o livro do profeta Abacuque. So when the superintendent said that we are going to open the book of the prophet Habakkuk, Eu disse: meu Deus, I said, oh my God. Senhor, o Senhor tem algo para falar no coração nesta passagem. So Lord, you have something to speak to my heart through this scripture. Eu tenho orado sobre o livro do profeta Abacuque, I've been praying in the book of the prophet Habakkuk, para que Deus me revele o que é que Ele tem para falar ao meu coração. so that God can reveal what you have to say to my heart. Eu nem estou dizendo para a igreja, mas Deus tem me inquietado. I'm not going to talk to the church, I'm talking to myself. Várias vezes eu pego a Bíblia para meditar e involuntariamente eu abro a Bíblia e logo em So sometimes I open the Bible to meditate, I open to listen, I see the book of Mas não é Habakkuk. uma, duas ou três ou quatro vezes, são inúmeras vezes. Verses is also 1, 2, 3, so many, several times. Eu não sei quanto aos irmãos, I don't know about the brothers. mas Deus fala comigo muito assim, através da palavra. God has been talking to me so many times through the word. E quando Deus tem algo para falar no meu coração, eu não sei como, irmãos, Ele me faz abrir sempre nas mesmas passagens. So when God has something to speak to my heart, sometimes He can just make me to open the same scripture. Mas isso não deve ser uma regra, um modelo para todos. But that should not be the model to all of us. E a luz tentaram levar isso para a prática muito a sério. So many people can just take it to so seriously. Né? E abriram a Bíblia e encontraram: Judas se enforcou. So when they said that Judah hung himself, Não, isso não é Deus. he said, no, this is not from God. Né? Voltou a abrir e encontrou. So- Vai, eu faço mesmo. So I said, go and do the same. Portanto, Deus não está em todas essas situações. God is not
Cada um tem a sua experiência. Each of us has his own experience. E eu quero falar com os irmãos, agora não foi só uma parte. So I just want to talk to the brethren. It was just a part. Eu quero falar com os irmãos sobre as atitudes que nós devemos ter em relação ao Espírito Santo. So I just want to talk about the attitude we should have. Porque The muitas vezes nós falamos aquilo que o Espírito Santo é, aquilo que ele faz, So many times we talk what the Holy Spirit is, what He is doing. mas nós precisamos também refletir aquilo que nós devemos ser em relação ao Espírito Santo. So we should just think what we should be according to the Holy Spirit. Havia várias promessas da descida do Espírito Santo There is so many promises of the falling of the Holy Spirit, desde o Antigo Testamento. starting from the Old Testament. E nós vemos que o contrário daquilo que muitas pessoas dizem. So we see the contrary to so many people what they have been saying. O Espírito Santo não é apenas uma força. So the Holy Spirit is not just like merely a cross. O Espírito Santo é Deus. The Holy Spirit is God. Ele é a terceira pessoa da Trindade. He's the third person of the Trinity. E Ele está hoje aqui entre nós. He is today in our Nós midst. vivemos na dispensação do Espírito Santo. So we are living through the Holy Spirit. Jesus disse, Ele estará convosco e habitará em vós. So Jesus said that He's going to be with you. He's going to dwell in you. Portanto, o Espírito Santo habita em nós. Ou, supostamente, So the Holy Spirit. e mais à frente eu vou dizer porque usar a expressão supostamente. So just I'm going to use that word as a memory. O Espírito Santo está aqui conosco. The Holy Spirit is here with us. Mas às vezes parece que nós estamos indiferentes ao agir e à ação do Espírito Santo. So we are not paying attention of the moving of the Holy Spirit. Há dias no nosso encontro de servas com os adolescentes, Sometimes when there's our meeting with the teenagers of the church. Darcy fez uma pergunta e eu fiquei preocupado. So there's asked the question, I was so worried about it. E Darcy perguntou aos nossos adolescentes, He asked the teenagers, o que é ou quem é o Espírito Santo? so who is the Holy Spirit? What is the Holy Spirit? Irmãos, eu tive silêncio. So brethren, there was silence. Comecei a ficar um bocadinho preocupado. I started to become worried. Finalmente alguém Finally someone disse, o Espírito Santo, said that Holy Spirit a terceira pessoa da Trindade. is the third person of the Trinity. Eu fiquei menos preocupado. I become less worried. E hoje em dia pouco se fala sobre o Espírito Santo. Today, some people are not talking too much Sobre a about ação do Espírito Santo. the action of the Holy Spirit. Parece que nós temos medo de falar do Espírito We Santo. look like we are afraid to talk about the Holy Spirit. Mas nós precisamos falar. But we need to talk about E it. não só falar, mas ter uma experiência com o Espírito Santo. But it's not only talking to have the experience with the Holy Spirit. Às vezes achamos que o Espírito Santo é só para algumas outras denominações. It's so what is it? We think that the Holy Spirit is only for other people. Not Mas está errado. but it's O wrong. Espírito Santo é para todos nós. The Holy Spirit is for all of us. Nós, como nazarenos, nós temos a nossa rotina, sim. So, we Nazarene, we have our doctrines, Mas nós não podemos ignorar as obras do Espírito Santo. but we cannot ignore the work of the Holy Spirit. E nós precisamos entender o que é que isso irá exigir de nós. Because that's what is going to require from us. O Espírito Santo esteve presente desde a criação. So the Holy Spirit is right from the beginning. A Bíblia diz que o Espírito de Deus movia sobre a face das águas. They said that the Holy Spirit was moving on the water. E Deus disse, façamos o homem ao They nosso said imagem. that, let us make the man our own image. E esse façamos dá a ideia de que Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam lá. They said that God Father, God Holy Spirit, God Son was in that midst. O Espírito Santo, ou talvez melhor dizendo, o Espírito de Deus, So the Holy Spirit, better say that the Spirit of God, se manifestou no Antigo Testamento através do ministério de grandes homens de Deus. so manifested the Holy Testament through the work of the great men of God, Sacerdotes, juízes e profetas. the Jews and the prophets. O Espírito de Deus agia em suas vidas. So the Holy Spirit moved on their life. O Espírito Santo foi o autor da concepção, entre aspas, de Jesus Cristo. So the Holy Spirit, He was the author of the conception of Jesus Christ. Maria era virgem e ela ficou grávida pelo poder do Espírito Santo. So Mary was virgin, became pregnant through the power of the Holy Spirit. Quando Jesus foi batizado, o Espírito Santo
the Holy Spirit come upon him like a dove. A Bíblia diz que João Batista era cheio do Espírito Santo desde o ventre. So the Bible said that John the Baptist was full of the Holy Spirit from the womb of his mother. O Espírito Santo esteve presente na ressurreição de Jesus. So the Holy Spirit is present in the resurrection of Jesus. Romanos 8:11, nós dissemos isso no nosso culto de Páscoa. So the book of Romans, O mesmo poder que ressuscitou a Jesus the dentre os same mortos, God resurrected Jesus among the dead. o mesmo Espírito The same Spirit habita em nós. is dwelling in us. Então como é que nos ensinam? So why are we like this? Como é que nós é fraco, sim? Why are we so weak? Como é que nós é frio, sim? How are we like so Como é que weak? nós estamos mortos, sim? Why are we dead like Como this? que nós é mortos, sim? Why are we warm like this? Deus é vomita-nos. God is going to vomit us out. Às vezes parece que nós estamos aqui, Sometimes we look like we are here. o Espírito Santo está lá. The Holy Spirit is there. Nós só falamos ou ouvimos falar. But sometimes we are just talking or hear about the Holy Spirit. Mas não temos uma experiência profunda com o Espírito Santo. But we don't have the deep experience with the Holy Spirit. Ele está conosco e habita em nós. So the Holy Spirit is with us, is dwelling in us. O Espírito Santo está trabalhando na sua igreja através dos dons espirituais. So the Holy Spirit is working in His church through the Ele spiritual distribui gifts. os dons He just shared the gift conforme Ele quer. according as He wants. E Ele produz o fruto do Espírito. They just produce the fruit of the Spirit. Amor, alegria, paz, Love, joy, peace, paciência, amor, patience, benignidade, bondade, submissiveness, Fidelidade, faithfulness, faith, mansidão ou humildade, meekness, humility, temperança ou domínio próprio. self-control. Holy Spirit in us. E às vezes nós dizemos, não tenho paciência. So sometimes we just say, I don't have patience. Como esse Espírito Santo controla. Because you need the Holy Spirit to control your life. Yes. O Espírito Santo precisa controlar as nossas vidas. So the Holy Spirit needs to control our life. A Bíblia diz que ele veio como um vento impetuoso e foram vistas línguas como que de fogo. It just says that it just came like wind. It says that the people have the tongue like the fire. Irmãos, o Espírito Santo é como fogo. The Holy Spirit is like fire. Deus se manifestou várias vezes através do fogo. So God manifests several times through fire. Deus se revelou a Moisés através de uma sarça que ardia e não se consumia. So God manifests to Moses through the burning fire, the not consumed. Fogo! Fire. E a própria Bíblia diz que Deus é fogo consumidor. So the Bible said that God is a fire that consumes. Deus se manifestou no Monte Carmelo enviando fogo do céu. So God manifested the Mount Carmel to send in the fire Deus é from fogo. heaven. God is fire. E aqui nós vimos o Espírito Santo descer como fogo. See that we see that the Holy Spirit is descend as a fire. Eu não sei se os irmãos já pararam para pensar por que fogo? So I don't think in front of you have ever stopped to think Porque não veio em fire. forma de água, porque é água viva. Why you should do something like water? Because water life. Jesus disse, aquele que crê em mim no seu interior irão fluir rios de águas vivas. So the same way anybody that believes means going to flow the river of the living water. E João capítulo 7 vai explicar que Jesus está a se referir ao Espírito Santo. So John chapter 7 to John 19 about the Holy Spirit. Mas ele veio como fogo, But he came like fire. porque o fogo Because fire, ilumina. it just illuminates. Deus que se fosse no escuro. So there's a way I'm down. Basta você viu fogo ou vela But just like that, when you talk to the matches or virar candle, alguma claridade. but not just something that illuminates the clear. O Espírito Santo ilumina as nossas vidas. So the Holy Spirit Nos mostra a direção. He shows the direction. E onde há luz, as trevas se dissipam. So when there is a light, the darkness will disappear. Nós precisamos But we need do poder do Espírito Santo. the power of Jesus God. disse, ele irá nos guiar em toda a verdade. He said that He's going to lead you to all the truth. O fogo ilumina, o fogo mostra o caminho, orienta, o fogo traz à luz aquilo que está oculto. So fire shows the way. So fire brings the light to what is dark. Muitas vezes nós não queremos um compromisso com o Espírito Santo. But sometimes we don't want the commitment with the Holy Spirit. O Espírito Santo irá trazer à luz aquilo que está oculto. Because the Holy Spirit is going to put to the light what is in the darkness. Porque o fogo ilumina. Because the fire He just illuminates. Deus guiava o povo
deserto através de uma coluna de fogo. It says that the Lord, He lead the people in the desert through the fire. E Deus é fogo. God is a fire. Irmãos, e nós precisamos ser uma igreja de fogo. So we need to be the church of the fire. Nós não somos, eu vou dizer teoricamente, uma igreja de cariz pentecostal. So we don't enter the Pentecostal charismatic. Mas o Espírito Santo é o mesmo. But the Holy Spirit is the same. E Ele é fogo. He's a fire. E tem que haver fogo neste lugar. There should be a fire in this place. A Bíblia diz que a chama, o fogo, o altar, The Bible said the flame, the fire, the nunca altar se apagava. will never extinguish. E hoje está tudo apagado. Today, all of us, we just go off, all of us. Você não come igreja. So Tudo frio. everything become cold. Nunca está quente. Nunca tem fogo. So some not too hot, so we don't have fire in us. Precisamos de fogo. We need a fire. O fogo também purifica. The fire can just purify it. O fogo santifica. The fire sanctifies. O Espírito Santo santifica. The Holy Spirit sanctifies. O Espírito Santo santifica. The Holy Spirit sanctifies. Nós precisamos We need, do fogo do Espírito Santo. we need the fire of the Holy Spirit. O fogo aquece. The fire can just warm up. Aqui no estado frio, sendo fogueira. So we're just aware of going to cold, we just put the fire on it. E às vezes nós nos sentimos assim frios. But sometimes we feel good. Precisamos do calor, do arder do Espírito We Santo. just need that heat. A Bíblia diz The fire of the que Holy Spirit. sendo fervoroso do Espírito. But just have to be so heat of the Holy Spirit. Se formos mornos, Ele irá nos vomitar na If sua we boca. are lukewarm, He's going to vomit us. O fogo aquece, arde. But just in the fire, He just wants Precisamos us. do arder do Espírito Santo em nossos We need corações. the fire of the Holy Spirit in us. Para porem vivos na mão espiritualmente. So that we can live because we are dead spiritually. E o fogo, ele, The fire, digamos, se alastra. we can just spray it. Eu posso acender uma pequena vela, I can just light on a small candle, apenas pau de fósforo. but just one stick of the matches. Mas se ele encontrar algo que seja combustível, But he just want to find something that is a fuel. irá se alastrar. He's going to spray it. Pastor, você pode falar pequena? But Pastor, what do you want to say about this? Se houver homem, mulher aqui dentro, If there's one man or one woman here in our midst aceso, that is light, cheio de fogo, de lume, também de lume, filled of the fire, the flames, ele poderá contagiar-nos. he going to contaminate others. Então, seja você essa pessoa cheia de fogo. Just be the person filled of the fire. Amém? Amen. O Espírito Santo faz tudo isso. The Holy Spirit do all those things. E muito mais. And more than that, Ele é um consolador. He just consolate us. Ele intercede por nós. He's going to intercede on our Ele behalf. assiste a nossa fraqueza. He's going to help us in our weakness. E qual deve ser a nossa atitude perante o Espírito Santo? What should be our attitude before the Holy Spirit? Em primeiro lugar, a Bíblia diz que nós devemos andar no Espírito. So the first place, the Bible said we should walk in the Spirit. Eu fiquei muito satisfeito nesta quarta-feira do tempo da juventude. So I was so satisfied that this Wednesday, the time of the youth. E quando falaram de tudo isso, eu disse, é a confirmação da mensagem que Cristo disse. So when they talk all this in that the Lord has confirmed the message I'm coming to take you on Sunday. Nós falamos sobre o fruto do Espírito. We talk about the fruit of the Spirit. E falamos sobre andar no Espírito. So we talk about walking in the Spirit. Gálatas 5, 16 e 17 diz: So the book of Galatians 6, andai no Espírito walk in the Spirit. e jamais satisfareis a concupiscência da carne. We should not satisfy the desire of your flesh. Porque a carne milita contra o Espírito. Because the flesh is against the Spirit. E o Espírito milita contra a carne. The Spirit is against the Os flesh. dois são opostos. But they are opposites. Nós não iremos conseguir andar no Espírito We cannot walk in the Spirit enquanto estivermos satisfazendo aos prazeres, aos desejos da nossa carne. because we are going to satisfy the desire of our flesh. É por isso que muitos de nós não estamos andando. Because that's why so many people are not walking in the Spirit. Porque queremos satisfazer as nossas vontades, Because we just want to satisfy our desire, as nossas paixões, our passions, as nossas concupiscências. our needs. E versículo 25 de Gálatas 5 diz:
Se vivemos do Espírito, If you say that if you are living in the Spirit, andemos também no Espírito. so walk in the Spirit as well. E o apóstolo Paulo diz no livro de Romanos, no capítulo 8, So the Apostle said in the book of Romans chapter 8, a inclinação da carne é morte, it said that the walk of the flesh is the death and the corruption. mas a inclinação do Espírito é vida e paz. So the walk of the Spirit is life and peace. Irmãos, Brethren, vamos escolher andar no Espírito. we should choose to walk in the Spirit. Eu sei que não é fácil. I know that it's not easy. É uma batalha It's a battle. entre a carne e o Espírito. It's about the flesh and the Spirit. Mas nós precisamos nos negar a nós mesmos. But we need to deny ourselves. Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, So Jesus said, if somebody wants to follow me, negue-se a si he mesmo. should deny himself. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Every single day his cross and follow him. Vamos deixar ser guiados pelo Espírito Santo. We should let ourselves to be led by the Holy Spirit. Experimentaremos maravilhas em nossas vidas. So that we're going to do the marvelous things in our life. Muitas coisas não estão acontecendo. So many things are not happening. Porque o Espírito Santo não está nos guiando, não está no controle. Because the Holy Spirit is not leading us, it's not controlling. A carne tem falado mais alto. So the flesh is speaking higher As nossas palavras, than our words. as nossas ações, Our action, as intenções do nosso coração the desire of our heart que não agradam a Deus. that not please God. Alguns homens foram literalmente guiados, conduzidos pelo Espírito Santo. So many people they are literally lead. E andaram no Espírito. They are walking in the Spirit. Lucas capítulo 2 diz que Jesus foi conduzido ao deserto para ser tentado. So the book of Luke says that Jesus was given the desire to be tempted.